Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Mais um dia que começa preguiçoso, chovendo ou querendo chover. Verdade. Tá Muito, chuva. Tá chuva mesmo. muito bem. Vamos começar aqui nossa aula de hoje. Estávamos ontem falando sobre aquela questão lá dos contatos herdeiros. Deixa eu ver se eu localizo aqui onde estamos. Pronto, estávamos aqui, né? Falei sobre as redes sociais, falei sobre o Facebook, o Instagram, que podem ter contatos herdeiros. Falei sobre Twitter, LinkedIn, que não podem, né, não permitem isso, então só, né, com um caso de falecimento do usuário vai haver exclusão da conta. E aí estávamos falando sobre o Gmail, né, sobre o Google e os produtos oferecidos pelo Google. Como é que funciona? Também é possível, né? O contato herdeiro são até 10 contatos possíveis. E aí o usuário escolhe, né, quanto tempo vai ficar a conta inativa até que esse mecanismo seja acionado pelo serviço, né? Entre 3 e 18 meses é o período aí que a conta pode ficar inativa, né, para que depois desse prazo as pessoas sejam notificadas, os contatos herdeiros, um contato ou até 10. E aí isso vale para todos os produtos aí do Google, né? Blogger, Google Drive, e-mail, o Gmail e o YouTube. E chegamos aqui nessa parte em que também é possível isso, né? A maioria das pessoas não sabe ainda que existem esses mecanismos, né? A maioria não sabe que existe. Outros sabem, mas acabam, né, se esquecendo de fazer isso, porque, né, a gente nunca, aqui no Brasil principalmente, né, a gente não, muita gente não dá muita atenção a essa questão do futuro, do que vai acontecer após a sua morte, enfim, né, com as suas relações jurídicas, sociais, etc., afetivas. Então, pouca gente acaba utilizando esse serviço, né? E aí o que vai acontecer, na maioria dos casos, é que as pessoas faleçam sem ter comunicado às redes sociais, né, o que se deve fazer com as suas contas, né? E aí o fenômeno, né, que se vê para o futuro, se vislumbra para o futuro, é de que tenhamos mais contatos, né, falecidos no futuro do que vivos, né, nas redes sociais. Então, como é que vai funcionar isso, né? Em caso de não comunicação do falecimento à rede social, as redes sociais serão no futuro verdadeiros cemitérios virtuais, né? Como é que vai funcionar isso? Bem, como a gente usava até recentemente esse ditado aqui, né? Isso é muito Black Mirror, né? Até mostrei lá na primeira aula para vocês aquele trechinho daquele episódio, né, em que as pessoas recuperam lá os vivos, né, com aquele aplicativo, e depois até chega um boneco, né, que vai ser transformado na pessoa querida que já tinha falecido, mas enfim. Então, aqui como é que vai funcionar, né? Então, tem um estudioso, né, o Haken Sadik, ou Haken Sadik. Então, segundo estudo de pesquisador da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, o Haken Sadik, é possível que até 2098 o Facebook, caso ainda exista até lá, possua mais usuários falecidos do que vivos, já que a rede social, tal como vimos aí, né, só apaga essas contas mediante pedido expresso do parente ou do amigo do falecido. Então, não só o Facebook, mas as outras, né, as outras redes sociais, elas não têm como saber automaticamente, né, que a pessoa faleceu. Então, é bem provável que tenhamos, né, vários e vários, cada vez mais, né, perfis que já são de pessoas que faleceram. E agora, né, com esse ritmo ainda mais acelerado do número de mortes, né, causados pela Covid, né, em que a gente está tendo até um fenômeno que era esperado talvez para o ano 2050 no Brasil, né, que era o de termos mais mortes do que nascimentos, né, nos períodos aí
por exemplo, agora de 2021, em alguns estados aqui no Brasil, tem ocorrido mais mortes do que nascimentos por conta, né, da quantidade acelerada de óbitos que tem sido causada pela Covid. Né? Então, esse fenômeno está trazendo, mesmo que de maneira ainda muito pequena, uma redução populacional. Né? E isso faz com que tenhamos aí quase 4 mil mortes, né, diárias causadas pela Covid. E essas pessoas que morreram, né, certamente são pessoas que têm perfis em redes sociais ou tinham perfis em redes sociais, até mais de uma, né? Porque é comum que a gente tenha perfis em mais de uma rede social. O Facebook caiu um pouco de moda aqui no Brasil, mas ainda tem muita gente que tem, né, conta lá. Mas hoje, né, o Instagram, Twitter, aí tem aquela rede mais voltada, né, que eu falei aqui, o LinkedIn, que é mais voltada para a questão de empregos e tudo mais, né? Enfim, tem outras aí ainda, né, mais voltadas para o público jovem, né, para os influencers, TikTok, Kwai, etc., né, o Kawaii. Então, tem várias redes sociais e aí você tem várias contas e, bom, quando uma pessoa falece, todas essas contas vão ficar lá, né? E aí fica essa questão, né? Como é que vai ser esse futuro? Bom, né, o Sadiq estudou a questão do Facebook, né, mas não sabemos se daqui a 2098 ainda vai existir o Facebook, porque as redes sociais são muito dinâmicas, né? E já houve aí outras redes como o Orkut, que eram super famosas, né? Que eram muito usadas aqui no Brasil, por exemplo, né? E que, né, de uma hora para outra foram perdendo usuários, foram saindo de moda, né? E foram abrindo espaço para outras redes sociais. Então, nada impede que isso aconteça aí num curto espaço de tempo. Então, essa previsão aí foi mais futurologia, né? Para saber se o Facebook vai estar funcionando daqui para lá ou não. Né? Falta muito tempo ainda para chegarmos lá. E talvez nem estaremos vivos para contar a história lá em 2098. Mas, enfim, então tem essa questão toda, né? Tem vários problemas aqui, não só do ponto de vista jurídico, né? Mas também do ponto de vista filosófico, ético, etc. Né? Tem tantos problemas aí que vão aparecer por conta disso, né? Então, nos dias de hoje, né, voltando para o presente, voltando para o agora, o ideal é que a gente faça mesmo isso, né? Eu mesmo já fiz meus contatos, já deixei, né, prontinhos, meus contatos herdeiros para o caso, né, de a conta ser inativada. E como eu falei ontem, isso não vale só para a questão de uma pessoa que falecer, vale também para uma situação em que a pessoa deixa de usar a conta, né? E aí, se a conta fica inativa, acaba abrindo espaço, né, para que outras pessoas acabem tendo acesso irregular, né, ilícito a essa conta, o popular hackeamento, né? Então hackeia a conta e vai usar para outros fins. Então, até para evitar isso, é bom também deixar esse contato, né, um contato extra, um contato alternativo para esses casos, né, de contas inativas por muito tempo, até para a gente poder se lembrar, né, que existia essa conta, para que a gente possa inutilizá-la ou excluí-la no futuro, né, se a gente não quiser mais usar também aquela rede social, porque além de tudo aqui, né, nós não estamos obrigados a ter as redes sociais por toda a vida. Pode ser que a gente queira tirar um período sabático, né, e queiramos ficar um mês, um ano sem rede social, então vai lá, exclui, depois cria de novo. Enfim, são várias as situações aqui, né? Eu foquei na questão sucessória, porque é o nosso assunto, mas essas dicas aqui, né, essas regrinhas valem para todos os casos, né, de contas inativas, também das pessoas em vida. Então é interessante ter mais cuidado com isso, né, para que a gente possa ter uma convivência melhor também, né, com as redes sociais. E em caso de falecimento nosso, aí há a possibilidade de que a nossa vontade também seja respeitada, né, criando-se uma conta em memorial, né, para que sua memória seja lembrada, ou simplesmente que você, né, se você não quer, né, não quer ser lembrado depois da morte aí pelas suas atuações nas redes sociais, então, né, já ordena lá a exclusão quando esse período de inativação da conta chegar, né, esse período escolhido por você. Então, são importantes questões aí, né, que aparecem sobre esse tema. O pessoal tinha ficado alguma dúvida ontem sobre isso? Deu para entender direitinho? Como é que ficou aí? Deu para entender. Ok, tudo certo então. Então vamos seguir aqui. Agora outro tema, né, que também
é bastante recorrente na economia brasileira e nas nossas relações jurídicas. Cotas de consórcio, né? Aqueles consórcios que você... antigamente era consórcio de tudo, hoje é mais consórcio de carro, né? E de imóvel, mas ainda são uma modalidade de contrato, né? De compra e venda bastante usada, né? Então, é interessante falar sobre isso. Então, as cotas de consórcio, elas são consideradas como um tipo de fundo de investimento. E nas sucessões, a morte do consorciado pode levar a um de dois caminhos, certo? Então, se a pessoa faz um contrato ali de consórcio, né, e está pagando um consórcio, por exemplo, de um automóvel ou de uma casa que seja, então, como isso funciona, né? Se o consorciado falece durante a vigência desse contrato. Então, como é que funciona isso? Vamos ver. Bom, há a primeira possibilidade, né, o primeiro caminho, que seria a adesão ao consórcio com seguro de vida. Essa opção existe, né, claro, como é um contrato aqui de adesão, é preciso que, pelo menos antes, né, e como é um contrato de consumo também, é preciso que a pessoa, né, que vai contratar ali, o contratante, saiba que existe essa possibilidade de compra dos dois produtos, né, o consórcio e o seguro de vida. Porque não dá para vender os dois vinculados obrigatoriamente para não ser venda casada, lá lembrando do direito do consumidor, né? Então, se o consorciado, né, opta por aderir ao consórcio com essa cláusula, né, ou com esse outro contrato adicional do seguro de vida, então há um caminho aí a ser seguido em caso de falecimento do consorciado. Então, havendo falecimento do consorciado, está garantida a quitação integral do plano, com a entrega do bem que comporá ao acervo hereditário. Então, se o consorciado aceitou fazer esse contrato, né, aceitou firmar esse contrato, então o seguro de vida é uma garantia de que, em caso de falecimento, esse contrato vai ser, né, totalmente cumprido, né, vai ser quitado aí com a garantia do seguro de vida, e esse bem, né, porque no consórcio o objetivo final é receber o bem, né, o objeto ali do contrato. Então, ao final, né, com essa quitação integral, o bem vai ser entregue para o espólio e vai fazer parte do acervo hereditário. Então, se era o consórcio de um carro, então, com esse seguro de vida, é possível quitar, né, as parcelas que restavam ali do automóvel. O automóvel, então, será entregue ao espólio, né, ao montante de bens do falecido, e vai fazer parte da herança, vai poder ser partilhado ali de maneira proporcional entre os herdeiros. Então, por esse caminho, então, o consórcio, né, o objeto do consórcio aqui, o bem objeto do consórcio, vai ao final ser fruto ali, né, vai ser objeto também da sucessão. Então, nesse caso, esse bem entra na sucessão e vai compor o acervo hereditário, certo? O outro caminho é a adesão ao consórcio sem seguro de vida, porque isso é uma opção, né? Então, o consorciado não está obrigado a seguir esse contrato adicional ou essa cláusula adicional. Então, se o consorciado adere ao consórcio, mas não contrata o seguro de vida, aí temos outro caminho a ser seguido, que é o seguinte. Havendo o falecimento do consorciado, os valores pagos até a data da morte devem ser restituídos aos herdeiros, não cabendo a manutenção da cobrança das mensalidades. Então, aqui é diferente. Aqui não houve ainda a conclusão, né, do contrato, o bem não foi entregue ainda, né, e por acaso nem tinha sido sorteado ainda para ser entregue. Então, o que acontece é que faltava ainda pagar algumas prestações, o contrato não foi concluído, então o que acontece? A empresa, né, responsável pelo consórcio deve restituir as parcelas pagas aos herdeiros. Então, vamos supor, foram pagas 10 prestações do consórcio, então, no meio desse contrato, né, com 10 meses pagos, e ainda sem a conclusão do contrato, o consorciado morreu. Então, aí, nesse caso, cabe a essa empresa, né, que é responsável pelo consórcio, ressarcir, devolver os 10 meses já pagos, né? E aí não é possível mais manter a cobrança das mensalidades. Então, não é possível que o consórcio, né, a empresa responsável pelo consórcio, vá até o espólio, vá até o inventário, né, o processo de inventário, por exemplo, como credora lá, né, para solicitar o pagamento de débitos, né, de mensalidades ainda não pagas. Então, isso não é possível nesse caso específico. Então, veja, são dois caminhos diferentes. Se há o seguro de vida, então, o consórcio
o que faltava ali para ser concluído é quitado integralmente, o bem, então, passa a ser do espólio, né? Vai ser entregue ao espólio e ele vai fazer parte da herança. E aqui, no caso, o que vai fazer parte da herança no segundo caso são as prestações que serão devolvidas. Então, no meu exemplo, né, que eu inventei aqui, 10 prestações, e aí elas foram, por exemplo, 10 prestações de R$ 500, então R$ 5.000. Então, esse valor vai ser ressarcido e vai entrar na herança, né? Mas aí os herdeiros não podem cobrar o bem, né? Porque o bem ainda não foi entregue. E, por outro lado, a empresa responsável pelo consórcio não pode pagar, não pode cobrar, perdão, as mensalidades vincendas, né? Aquelas ainda que viriam a vencer, a ser cobradas. Então, isso não pode. Então, é como se fosse ali o contrato, né? Vai ser interrompido, vai ser suspenso naquele momento específico e as relações jurídicas que existiam vão ser regidas por aquela situação até o momento da morte do consorciado. Do momento da morte para frente, aí, então, não se pode mais buscar a manutenção dessa relação jurídica. Então, essa é a situação aqui no caso das cotas de consórcio. Então, nestes casos, o valor a ser recebido, né, das prestações aí, já pagas, o valor a ser recebido pode ser levantado por meio de alvará. Então, os herdeiros podem solicitar, mediante alvará, que a empresa responsável pelo consórcio faça esse ressarcimento dos valores já pagos pelo consorciado nesse modelo, né, da adesão ao consórcio sem o seguro de vida. Certo, gente? Deu para entender essa diferença dos dois modelos, com e sem o seguro de vida? Ok. Bom, e aí chegando ao final, né, desse assunto nosso, né, que é um assunto bastante interessante, e aí, para quem estava em dúvida ainda sobre, né, se você ainda está em dúvida sobre o que vai fazer para um TCC aí, tem um monte de assuntos que podem levar a um trabalho interessante, né? Claro que tem que ver se tem mais bibliografia, né, porque aqui eu só passei as noções básicas para vocês. Nós temos uma série de assuntos aqui que podem ser objeto de um estudo mais aprofundado, né? Então, encerrando esse assunto, né, encerrando essa questão da transmissibilidade, como vocês sempre sabem, né, para toda regra tem exceção, então eu deixo sempre para o final as exceções, né? E aqui, então, temos alguns casos que são de direitos intransmissíveis, certo? Que são sempre determinados pela lei, né, casos determinados pela lei, ou por ato de vontade, ou seja, por meio de contrato. Então, nos casos em que houver contrato, aí o contrato, claro, tem que prever lá cláusulas expressas, né, prevendo a intransmissibilidade dos bens, ou dos direitos ou das obrigações. E há algumas situações, né, eu vou mostrar situações legais, né, situações que estão previstas em lei, expressamente, em que não é possível transmitir esses direitos, né, para herdeiros, aqui no caso. Então, o primeiro caso é o direito de revogar doações, que está previsto no artigo 1416 do Código Civil, né? Só lembrando aqui esse artigo, né? Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho nele. Então, o artigo 1416 prevê, né, que são aplicáveis à habitação no que não for contrário à sua natureza as disposições relativas ao usufruto. Isso diz respeito, então, às cláusulas que prevêem a intransmissibilidade, né, que vão estar relativas a esses casos. Então, usufruto, uso e habitação, artigos 1410, inciso 1, 1413 e 1416. E aí o 1410, inciso 1, é o que serve de base, né, para os outros. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis pela renúncia ou morte do usufrutuário. Então, a questão do usufruto, do uso e da habitação, bem como das doações, né, elas são situações personalíssimas e aí elas acabam entrando, né, nessa impossibilidade de transmissão desse direito para os herdeiros. Então, uma vez que o usufrutuário, aquele que está utilizando o bem ou aquele que está habitando o bem, né, falece, então esse direito não pode ser transmitido para os seus herdeiros. A mesma coisa, se tem lá uma doação, né, já feita, no nosso primeiro caso, esse direito de revogar as doações, ele extingue-se com a morte do doador. Então, não dá para que
o herdeiro faça isso, né? Em lugar do doador, certo? Outro caso aqui é o direito real de habitação, que é previsto no artigo 1831. Esse é do direito das sucessões, né? Porque os outros dois eram direitos reais, né? Os primeiros casos, doações, contratos, né? Os outros, usufruto, uso e habitação, direitos reais. Já o direito real de habitação é o direito aqui nosso, o direito das sucessões, e ele é cabível no caso do cônjuge sobrevivente, né? Ou também no caso do companheiro sobrevivente, que não tenha outro imóvel, aí é possível que ele exerça o direito real de habitação. Então, deixa eu ler aqui também o artigo 1831 para vocês, para a gente ver como é que funciona isso. E tem um caso também que eu vou trazer para vocês, porque esse artigo traz uma certa polêmica, né? Desde que veio aí no Código Civil em 2003, isso tem sido dirimido, né? Em alguns casos que estão sendo levados aos tribunais. Então, o artigo 1831 prevê o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, cabe ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente, né, o direito real de habitação, desde que esse seja o único imóvel, né, e era o único imóvel da família e destinado, claro, para fins residenciais. Só que na leitura do 1831 não há nenhuma menção ao fato de que essa pessoa, né, a viúva ou viúvo, se ela pode ou não ter outra relação, né, posterior, um novo casamento, uma nova união estável. E aí fica essa dúvida, né, que é uma certa polêmica, né, que ocorre aqui no direito das sucessões. Se é possível manter o direito real de habitação, mesmo que essa pessoa case novamente, mesmo que essa pessoa tenha outra união estável. Isso sempre foi motivo de discussão e, por muito tempo, né, não houve uma determinação precisa, mas a maioria da doutrina quase sempre defendeu que, se não está na lei, a proibição de casar novamente, a proibição de ter uma nova união estável, né, que poderia levar à perda desse direito, então a pessoa poderia, sim, ter outra relação, né, ter outro vínculo conjugal, inclusive, e não perder esse direito. Mas, em alguns casos, né, que têm sido julgados aí nos tribunais estaduais, essa questão está mudando, né? E aí eu vou trazer um caso aí na sequência de que a pessoa perdeu o direito real de habitação porque teve outra relação, né? Então, isso já começa a trazer uma discussão maior a nível, né, dos processos nos tribunais, e logo, logo isso vai levar uma provocação maior para chegar ao STJ, para que haja uma decisão maior, né, mais ampla sobre isso. Então, o direito real de habitação é intransmissível aqui nesse sentido, porque se essa viúva ou se esse viúvo falece, esse direito não passa para os seus herdeiros, né, porque esse é um direito único e exclusivo do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, né? É o direito do viúvo ou da viúva, e só. Né? E aí tem outro caso, né, que é o da instituição de renda vitalícia. Esse caso aí é uma situação em que há a determinação por meio do testamento, né? Então, no testamento vai haver um legado, e aí esse legado, né, prevê a instituição de um pagamento de uma renda vitalícia para uma determinada pessoa. Então, aquela pessoa vai receber um valor mensal, como se fosse uma pensão mesmo, né? Esse valor é claro, extraído do espólio, né, da herança deixada pelo falecido, e isso pode ter né, aí, por ser renda vitalícia, vai ser devido até que essa pessoa faleça, né, até que o beneficiário faleça dessa renda vitalícia. Ou tem outra possibilidade aqui de exclusão, né, de extinção desse benefício, né, dado pelo testamento, que é o caso de acabar o dinheiro. Né? Se acabou o dinheiro do espólio, se acabaram, né, os rendimentos do espólio, então não há como pagar mais essa renda, né? Já que a gente viu que há o benefício de inventário e os herdeiros não são responsáveis por dívidas além das forças da herança. Então, aqui são duas situações que podem levar ao fim dessa renda vitalícia. É a morte do beneficiário, né, já que é um direito intransmissível, não passa para os seus herdeiros, ou porque acabou o dinheiro, né, deixado pelo decujus.
Então, a dica, né, para quem for deixar renda vitalícia por testamento é deixar uma fonte de investimentos, de renda, né, que possa ter ali uma rentabilidade necessária para manter esse benefício até a morte lá do beneficiário, né? Porque se for deixar numa conta corrente, né, que está só perdendo valor, ou se for deixar na poupança, que mal tem a restituição da inflação, então é bem provável que, com o passar do tempo, essa renda vitalícia não seja possível mais ser paga, né? E aí não vai ser renda vitalícia, vai ser renda apenas, né, no nome, renda vitalícia, porque vai ser até onde for possível chegar às forças da herança. Passou disso, né, acabou o dinheiro da herança, então não tem mais como pagar essa renda vitalícia. Então, é outro caso aí de direito intransmissível. Certo, gente? Ficou alguma dúvida aí sobre esses direitos intransmissíveis? Não. Ok. Eu vou mostrar para vocês agora, né, para fazer a transição de assunto. Eu trouxe dois julgados para a gente dar uma olhada sobre temas que a gente viu aí nesses assuntos, principalmente de ontem para hoje, né? Eu vou passar aqui para vocês esses casos para a gente analisar. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ir por esse aqui, que foi o mais recente agora, que a gente acabou de... Então, nesse caso aqui, a gente tem a apelação de número 718.246, que foi julgada em 2018 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né, ali da região de Brasília, né, do DF. Então, nesse caso aí, o que houve, né, foi o seguinte: havia, né, o arbitramento de aluguel, direito real de habitação, cônjuge de sobrevivente, imóvel destinado à residência, outros imóveis de natureza diversa, possibilidade, ressalva para a constituição de nova família. Então, nesse caso aí, né, vai ser analisada essa questão do direito real de habitação em relação a uma nova família constituída pela pessoa viúva, né? Então, vamos ver a decisão tomada nesse sentido. Então, estabelece o artigo 1831 do Código Civil a garantia ao cônjuge sobrevivente do direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência, desde que seja o único a inventariar. A proteção é conferida pela legislação de regência ao companheiro supérstite, que não possua outro local para residir enquanto este viver ou não constituir nova união ou casamento, nos termos do artigo 7º da Lei 9.278 de 96. Em ação de arbitramento de aluguéis, o termo inicial para o pagamento coincide com a citação realizada nos autos, porquanto, a partir do ajuizamento da ação, é que se verifica o inconformismo em conteste da parte proprietária e se constitui em mora a devedora. Então, aqui, o que vai ser colocado, né, é que tem uma companheira viúva, né, e apesar de que o Código Civil não prevê no direito real de habitação a questão de uma nova união, um novo casamento, tem uma lei, né, que é uma das leis antigas sobre a união estável, lá dos anos 90, que tem uma previsão disso no artigo 7º, né, que o direito real de habitação pode ser mantido até que essa pessoa não constitua nova união estável ou novo casamento. Então, vai ser com base nesse artigo 7º da Lei 9.278 que vai se aplicar a possibilidade de reversão desse direito real de habitação para os casos da união estável. Apesar de que, né, o Supremo Tribunal Federal já tinha julgado que união estável e casamento são entidades que devem ter o mesmo tratamento, né? Então, fica a dúvida se essa lei ainda pode ser aplicável. É outra polêmica, né, que a gente vai ver no assunto seguinte também sobre as sucessões. Bom, indo um pouquinho mais além aqui, né? Bom, aqui o desembargador Mário Zambelmiro, né, vai tecendo aqui o seu voto, né? E aqui ele mostra, né, o direito real de habitação, no artigo 1831, né, e vai falar um pouco sobre o caso vai lembrar que houve esse julgamento do Supremo, né? Este direito de habitação independe do regime de bens, da meação e da parte que lhe caiba na herança, além de ser devido tanto ao cônjuge como ao companheiro, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal
no julgamento do recurso extraordinário 646721 e 878694. Relevante ponderar que esse instituto limita os direitos de propriedade, devendo suportar tal limitação os herdeiros do decujus, não perquirindo a lei em momento algum para fins de fixação do benefício quanto à natureza de tal propriedade, se exclusiva ou compartilhada, além de que o companheiro beneficiado pela habitação somente perderá seu direito pela morte, tratando-se de direito incondicionado, como ocorre em favor do cônjuge sobrevivente. Então, isso já foi uma decisão do STJ, né, do ministro Luiz Felipe Salomão, lá em 2015, já com base nos recursos extraordinários julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Como condição, o preceptivo fala da existência de um único imóvel destinado à residência da família, ainda que haja muitos bens a inventariar. Consta nos autos que a ré, né, casou com o decujus em 2012, sob regime de separação obrigatória de bens, permanecendo o vínculo matrimonial até o seu óbito. Quanto aos imóveis elencados na petição inicial, apresentada pela ré, ratificados, verifica-se a existência de alguns imóveis, né, casa, apartamento, outra casa. Demais imóveis referem-se a fazendas e terrenos rurais. Então, em controvérsia que o referido imóvel atualmente residido era destinado à residência da família, pois foi o local habitado pelo casal desde o início do casamento, ainda que existentes outros imóveis. Aí ele vai lembrar, né? Por outro lado, a ré contraiu um novo casamento em 2 de agosto de 2018. Né? Isso obsta o seu direito real de habitação, conforme expressa previsão do parágrafo único, artigo 7º da Lei 9.278 de 96, que prevê: dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver, ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Acerca da vigência da Lei 9278, o STJ já se pronunciou no sentido de que a disciplina geral promovida pelo Código Civil acerca do regime sucessório dos companheiros não revogou as disposições da Lei 9.278, nas questões em que verificada a compatibilidade. A legislação especial, ao conferir direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, subsiste diante da omissão do Código Civil em disciplinar tal direito àqueles que convivem em união estável, prevalência do princípio da especialidade. Outros julgados, né, do próprio Tribunal do DF já deram esse entendimento, né? Então, a contar da abertura da sucessão, tem um cônjuge supérstite instrumentos processuais para garantir o exercício do direito de habitação. Seu reconhecimento não precisa necessariamente dar-se por ação própria, podendo ocorrer no momento da partilha dos bens deixados pelo decujus, já que com ela não encerra qualquer oposição, perdurando enquanto o cônjuge supérstite viver ou não constituir nova união ou casamento, independentemente da existência de outros herdeiros, ainda que exclusivos do falecido. Então, aqui o que acontece é que o TJ do DF, né, acaba usando a lei de união estável também para o casamento. Então, deu uma interpretação bem ampla, né, sobre a decisão do Supremo. Então, se casamento e união estável devem ter o mesmo tratamento, então a lei que serve lá para a união estável também serve para o casamento. É isso que eles estão fazendo aqui, né? É o que o relator está fazendo aqui também, nesse exercício interpretativo. Deixa eu adiantar um pouco para mostrar qual foi a decisão aqui. Então, aqui deve promover-se ligeiro reparo na sentença. Por tais fundamentos, nega o provimento à apelação da ré e do provimento ao recurso adesivo interposto pelos autores para fixar como termo inicial para o pagamento dos aluguéis devidos à data da citação no presente processo. E a atenção deve majorar os honorários, acrescendo 1% à verba já arbitrada, totalizando 13% sobre o valor fixado na primeira instância. Então, a decisão foi no sentido de conceder, né, o direito de aluguel aqui, e, nesse caso, também o direito real de habitação, né, vai ser extinto por conta da nova união, do novo vínculo conjugal aqui firmado, né, por essa viúva, né, com outra pessoa. Então, nesses casos, né, o TJ do DF está dando esse entendimento, né, de que a lei sobre união estável, né, a 9278, ela também está valendo para a questão do direito real de habitação no casamento. Então, seria aí a decisão dada nesse sentido, né?
Claro que é um caso isolado, né? Não, essa não é a decisão majoritária. Há decisões contrárias, né, também, que mantêm o direito real de habitação, certo? Para, mesmo nessas situações, já que o Código Civil foi omisso. E aí não se utiliza essa analogia, né, com a Lei 9.278. O outro julgado foi uma apelação civil também, de número 1.119.688, julgada em 2019 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, né, e trata do caso aqui do Facebook, né, sobre a questão dos dados, né, da pessoa falecida. Então, deixa eu mostrar a vocês aqui um pouco sobre esse caso, né? Então, ação de obrigação de fazer indenização por danos morais, sentença de improcedência. Exclusão de perfil da filha da autora da rede social Facebook após a sua morte. Questão disciplinada pelos termos de uso da plataforma, aos quais a usuária aderiu em vida. Então, veja, ela aderiu à proposta, né, do Facebook. Termos de serviço que não padecem de qualquer ilegalidade ou abusividade nos pontos analisados. Possibilidade do usuário optar pelo apagamento dos dados ou por transformar o perfil em memorial, transmitindo ou não a sua gestão a terceiros. Inviabilidade, contudo, de manutenção do acesso regular pelos familiares através do usuário e senha da titular falecida, pois a hipótese é vedada pela plataforma. Direito personalíssimo do usuário, não se transmitindo por herança no caso dos autos. Eis que é ausente qualquer conteúdo patrimonial dele oriundo. Ausência de ilicitude da conduta da apelada a ensejar responsabilização ou dano moral indenizado. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Deixa eu passar aqui um pouquinho da história, né? Argumenta que, após o falecimento da sua filha, passou a utilizar-se do perfil dela na rede social para recordar fatos de sua vida e interagir com amigos e familiares, né? A mãe da falecida. Aduz que tal perfil foi repentinamente excluído sem qualquer justificativa, enfrentando dificuldades, inclusive na obtenção de informações a respeito da exclusão perante a apelada. Requer a procedência do pedido combinatório, né? Acesso aos dados, informações que levaram ao apagamento do perfil, ou a conversão da obrigação em perdas e danos, e do pleito condenatório, reparação por danos morais. Só que aí, nesse caso, né, como já está lá bem colocado na ementa, né, houve a adesão da usuária, né, da falecida, antes de morrer, aos termos do Facebook. E ela aderiu ao termo de exclusão dos dados. E como a gente viu, né, na aula de ontem, isso pode levar alguns dias. Então, é até possível mesmo que outra pessoa que tenha senha, né, que tenha o login, consiga acessar, consiga mexer no perfil. Mas daqui a alguns dias, né, quando chegar o prazo lá que o Facebook previu, já vão ser excluídos os dados. E como foi uma opção da falecida, não há como, né, existir a recuperação de dados, a reversão da decisão, porque a decisão foi tomada em vida, ela aderiu em vida a esses termos. Então, aí, nesse segundo julgado, em controvérsia que a filha da autora, ao criar o seu perfil, aderiu aos termos de serviço e padrões de comunidade, ambos disponibilizados aos usuários quando no ingresso da rede social, e aí, né, vem os termos, né, abster-se de compartilhar sua senha, dar acesso à conta do Facebook a terceiros, transferir sua conta para outra pessoa sem a nossa permissão. Então, são os termos que a gente adere, né, quando vai ali ao Facebook. Ocorre que a própria autora, a mãe, né, relata na inicial que ela e seus familiares tinham por hábito acessar o perfil de sua filha, não através de consulta à página, mas diretamente, com a utilização de usuário e senha criados por ela. Tal conduta, por si só, já configura violação aos termos de uso da plataforma e justifica a remoção do perfil, o que pode se dar após denúncia ou de ofício, mediante detecção de comportamentos irregulares. Então, esse hábito, né, de usar o perfil da pessoa, né, com a senha dela e tudo mais, isso já configura a quebra desses termos de adesão. Então, isso já, por si só, justificaria a exclusão do perfil. E pior aqui, porque a usuária já aderiu à exclusão da conta em caso de falecimento, em caso de conta inativa. Pessoal, vou interromper aqui por conta da gravação, né? Então, daqui a pouco eu volto, me aguardem aí para a gente dar continuidade. Até já. Até já.